Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, pessoal, a aula de hoje é sobre Schopenhauer e a estética. A gente já veio falando durante todo o nosso ano de aulas sobre quatro temas muito importantes da filosofia. A gente falou durante as nossas primeiras aulas sobre a epistemologia, ou seja, a origem do conhecimento. Depois falamos sobre a política, outra área muito importante para a filosofia. Depois falamos sobre a ética e agora chegamos à estética, um quarto ramo muito importante também para a filosofia. E a partir dessas aulas, né, das aulas passadas com o professor Noé e dessas aulas que virão também, vamos estar abordando a estética, a importância estética para os filósofos e como ela é colocada nas nossas vidas, né? O que consiste a estética e como ela nos afeta. Bom, pessoal, só aqueles recadinhos básicos. Qualquer dúvida, acessem o Instagram, @quenadasei, para vocês entrarem em contato, terem acesso a mais informações. E essas aulas e outras também estarão disponíveis no canal do YouTube Não Sou Filósofo. É isso, muito obrigado, bora para a aula. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, na verdade, nasceu em 1788 e faleceu em 1860. Ele nasceu em Danzig, atual Gdansk, na Polônia, mas aos 5 anos sua família se estabeleceu em Hamburgo, na Alemanha. Por isso ele é um filósofo conhecido por ser alemão. Né? Ele é filósofo da corrente do idealismo alemão, ou seja, ele é um filósofo também romântico, e ele tem grande influência de outro filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que com certeza vocês já conhecem, né? Vão se recordar das nossas aulas tanto a respeito do pensamento epistemológico de Kant quanto, né, da ética de Kant que a gente já teve. Então, grande parte do pensamento kantiano influencia Schopenhauer, e Schopenhauer é um filósofo conhecido pela representação e a vontade, dois conceitos essenciais na sua obra. Schopenhauer também atribui à estética papel fundamental na vida humana. Vocês vão ver durante essa aula que Schopenhauer vai atribuir à estética um papel que até então nunca foi dado a ela na nossa vida, e é muito, muito interessante a visão dele a respeito disso. Bom, pessoal, mas então, para a gente compreender a teoria estética e a importância, né, que ela tem, vamos compreender o próprio pensamento desse filósofo, porque isso vai nos dar a estrutura necessária para entender a relação estética. E para entender o pensamento filosófico de Schopenhauer, que se baseia na relação de representação e vontade, vamos utilizar de outro filósofo que já conhecemos e que já abordamos o seu pensamento e as suas divisões, Immanuel Kant, né? Vocês vão se recordar que Kant ele separava o mundo em duas faces: o mundo fenomênico, mundo que é percebido através das nossas intuições, do espaço e tempo. Então vocês lembram que Kant, na Crítica da Razão Pura, ele estabelece os limites do pensamento, né, as coisas que podemos conhecer, e ele não é um empirista e não é um racionalista, ele traz esse pensamento conjunto, ou seja, no mundo fenomênico a gente tem tanto as nossas experiências através dos sentidos, mas também temos aquilo que o nosso pensamento racionaliza, aquilo que pode ser pensado dentro das nossas intuições, que são o conceito de espaço e tempo. Então é quando Kant delimita os limites do conhecimento. E, para Kant, então, o que não está no mundo fenomênico, aquilo que não está dentro dos limites do que a gente consegue pensar, consegue conhecer, é o mundo numênico, ou seja, o mundo das coisas em si. As coisas em si são aquelas coisas que não podem ser compreendidas num determinado espaço, num determinado tempo, não podem ser compreendidas dentro dos limites da nossa racionalidade. Vocês vão lembrar que quando a gente estava falando da ética, é, Kant rompe com o pensamento da ética cristã. Por quê? Porque não podemos dizer se Deus existe ou não. Kant não se preocupa com isso. Kant vai dizer, não podemos dizer se Deus existe ou não. Porque a ideia de Deus é uma ideia de algo que não compreende um espaço e tempo. Deus não está num espaço e tempo determinado. Ou seja, não podemos saber se ele existe ou não.
por isso é uma questão de fé, e Kant vai reforçar isso. Ou seja, o mundo das coisas em si é esse mundo onde as coisas estão fora da nossa compreensão. E para Kant, eles são mundos diferentes. Já Schopenhauer, o filósofo que estamos estudando hoje, vai trazer uma ideia de representação. A representação, para Schopenhauer, é um mundo percebido pelos nossos sentidos, e ela está diretamente relacionada ao mundo fenomênico de Kant, porque ela não se limita também à ideia dos nossos sentidos táteis, visão, olfato, mas sim também à racionalidade, ou seja, o mundo da representação é o mundo daquilo que a gente consegue pensar, daquilo que a gente consegue estabelecer. E essa visão de Schopenhauer está muito próxima ao mundo fenomênico de Kant. Só que para Schopenhauer, em vez do mundo numênico, o que nós compreendemos é a vontade. A vontade é um querer irracional e inconsciente. Ela não tem limites de conceitos como espaço e tempo, novamente, e é a própria essência do mundo. Ela está relacionada ao mundo numênico de Kant. Mas calma aí, pessoal, não vamos confundir os conceitos, que Schopenhauer não está estabelecendo que a vontade é o mundo separado, essas coisas, tá? A única relação que a gente está colocando aqui é que a vontade, que é esse conceito essencial para Schopenhauer, ela não é compreendida como espaço e tempo e os conceitos da racionalidade, ou seja, ela seria como uma espécie de coisa em si, entendeu? Então ela é a própria essência do mundo. Ou seja, olhando esse quadro aqui, a gente consegue ver que tanto Schopenhauer como Kant, eles estabelecem divisões da racionalidade humana, correto? Espero que vocês tenham aproveitado até esse quadro para dar uma recordada nos pensamentos de Kant. E para a gente compreender a maior diferença dos dois, é entender que os pensamentos para Schopenhauer de representação e vontade, eles não são duas realidades ou mundos diferentes, mas são o mesmo mundo sentidos de maneiras diferentes. Ou seja, para Kant, o mundo fenomênico é um, o mundo numênico é outro. Para Schopenhauer, a representação e a vontade são duas faces do mesmo mundo. E por que eu falei que a vontade, de Schopenhauer é a essência do mundo? Porque para Schopenhauer, a vontade é uma questão universal, ou seja, ela é uma energia pura que não tem direção ativa e, mesmo assim, ela é a responsável por tudo que se manifesta no mundo fenomênico, sendo atemporal e indivisível, ou seja, lembrando que ela não tem aqueles limites. Da mesma forma, é a nossa vontade individual. Ou seja, a questão da vontade, ela é um fator que transcende essas barreiras da racionalidade e que está em tudo. Ou seja, você pode me perguntar então, como a vontade e a representação são faces de um mesmo planeta, né? De um mesmo mundo que a gente está falando, não planeta. Mas são faces do mesmo mundo. Para Schopenhauer, quando você, por exemplo, levanta o braço, você pode estar levantando ele com os seus músculos, com os seus ossos, utilizando da sua racionalidade, falando, vou levantar meu braço. Mas, ao mesmo tempo, você sente você levantando o braço pela vontade, ou seja, porque eu quero fazer isso, sabe? A vontade, ela é um querer irracional que está sempre conosco e que é uma segunda face das coisas que estamos fazendo. Ou seja, as coisas podem ser sentidas pela representação, mas elas são feitas, são guiadas por uma vontade. Tudo no mesmo mundo. Tendo essa ideia de vontade, Schopenhauer vai estabelecer então um pensamento que a vontade é um mero ímpeto cego, que não promove a ordenação, o equilíbrio nem a plenitude. Também não reconhece a existência humana como algo especial no universo. Ela simplesmente é, passando por todas as coisas, inclusive pela vida humana, de forma arbitrária e muitas vezes violenta.
Ou seja, Schopenhauer começa a estabelecer que as nossas ações que são tomadas pela representação, ou seja, através da racionalidade, através do nosso corpo, dos nossos sentidos, elas são sempre movidas por um ímpeto cego. Mas esse ímpeto cego, como o próprio termo já diz, ele não vê uma direção a seguir. É uma força, é uma energia, essa ideia de vontade. Ou seja, nós somos levados a fazer as coisas pela vontade, mas a vontade não está preocupada com a gente. A vontade é um conceito tão amplo que não compreende espaço e tempo, ela não vai estar preocupada com a vida humana. A vontade simplesmente existe. Dessa forma, ela passa por nós de maneira que vai nos causar o sofrimento. Por quê? Por viver em um universo onde a vontade é a maior força, Schopenhauer explicava a existência do sofrimento humano. Porque estamos sendo guiados por algo cego e irracional que move tanto nós quanto o mundo, porque tanto nós quanto o mundo e todas as coisas do mundo são, lembra, divididas entre representação e vontade, ou seja, a vontade move todas as coisas, mas ela não está preocupada com essas coisas. Dessa forma, ela nos causa sofrimento, porque a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Esse aleijado é a nossa consciência. Ou seja, a vontade ela está presente em todas as coisas. A grande questão é que nós, como seres racionais, como seres humanos, temos algo chamado consciência. E a consciência, então, é esse aleijado que enxerga, ou seja, nós humanos temos consciência da nossa própria vontade, claro, utilizando, assim, da racionalidade para isso, não é algo natural, não é algo com todos. É importante esse valor da filosofia. Dessa forma, o homem, a vontade é o fundamento do querer viver, do sentido de posse, de dominar, do afirmar-se a vida humana, pois passa de todo em querer e adquirir. Ou seja, a vontade, ela está movimentando a vida humana, e ela se baseia naquelas questões mais básicas, ou seja, do querer ser e adquirir, do reproduzir-se, ou a vontade ela não estabelece razões lógicas, e a consciência nos permite reconhecer a existência da vontade, que está presente em todos os animais, em todas as coisas, mas estes, por não possuírem a consciência, não reconhecem a vontade. E nós, por possuirmos a consciência e reconhecermos a vontade, encontramos o que? A frustração. E é nesse momento que Schopenhauer vai estabelecer o paradoxo. Estamos a todo momento buscando realizar nossa vontade, que é insaciável. Ou seja, a vontade que nos move e que é cega, ela também é insaciável, porque ela sempre existe, ela sempre busca caminhos que a gente não consegue entender, e ela não compreende espaço nem tempo que a gente já estabeleceu. Ou seja, por vivermos sempre buscando realizar nossa vontade e essa vontade ser algo irracional, nós estamos correndo uma corrida que nunca vamos alcançar. E a consciência, por permitir que nós vejamos isso, vai nos causar a frustração. E aí a gente reconhece uma grande influência do pensamento de Schopenhauer da filosofia oriental, porque esse trecho aqui é de um texto muito importante do hinduísmo e que foi base dos estudos de Schopenhauer, onde o homem é escravo de seus desejos a menos que consiga se libertar deles. Dessa forma, Schopenhauer, ao compreender o mundo como uma questão de não o mundo é bom, o mundo não é ruim, o mundo não faz sentido. Então, ao Schopenhauer estabelecer que o mundo não faz sentido, que as pessoas vivem atrás das vontades e que as vontades no máximo podem causar frustração ou satisfação quando atingidas, mas nunca a felicidade,
plena, né? Porque quando a gente está falando de felicidade plena, a gente está falando de uma condição superior, não é mesmo? A gente está falando da vontade, a vontade para Schopenhauer pode te trazer satisfação, ou seja, você alcançou um momento ali da sua vontade, só que logo a sua vontade já não é mais essa, é outra. E por isso que é aquela corrida que você nunca alcança, e dessa forma causa a frustração. E é daí que surge então um pensamento que você, por ouvir o nome Schopenhauer, talvez tenha tido do pessimismo. Mas Schopenhauer não era absolutamente pessimista. Ele reconhecia que em alguns momentos a gente poderia sim ser feliz. Ele só não acreditava na felicidade plena por causa da vontade. E então Schopenhauer, estabelecendo todo esse quadro de complexo da vida humana, né, como a vida humana sendo essa égide sem lógica, ou seja, né, repetindo o que eu disse, o mundo não sendo bom nem ruim, mas sendo sem sentido, Schopenhauer vai trazer a contemplação estética sobre esse pensamento. E por que a contemplação estética? Porque a única saída dessa condição miserável, de acordo com Schopenhauer, é a não existência, ou pelo menos uma privação da vontade de satisfação. Ou seja, como existir é existir tanto em representação quanto em vontade, a única forma de não ficar preso nessa questão e ser um escravo da vontade e se frustrar é a não existência, ou pelo menos no caso então, uma privação da vontade de satisfação. E isso acontece como? Ele propôs que o alívio pode ser buscado por meio da contemplação estética. Isso mesmo. Schopenhauer vai estabelecer então que é a arte, então, não somente uma representação estética visual, porque Schopenhauer vai trazer importância essencial para a música, ou seja, é a arte que pode ser um alívio na busca dos quereres, né? Nessa busca da vontade. E por que isso acontece? Acontece porque, por meio da criação artística, o homem pode ter um momento de libertação do caos gerado pela vontade cega, visto que, em um universo do absurdo, que é o universo da vontade, né? Uma criação estética possui o sentido que lhe é atribuído. E mais uma vez, então, a importância da arte é elevada, porque ela não é apenas um momento de distração e prazer pueril, ou seja, um prazer momentâneo, mas ela é a única forma de dar sentido à existência humana para Schopenhauer. Compreende então a profundidade e a importância da arte e da estética no pensamento de Schopenhauer? Schopenhauer então acredita que a única forma de darmos sentido à existência humana, que é uma existência sem sentido, por vivermos entre a vontade e a representação, é a arte. E mais especificamente no caso da música até, porque Schopenhauer vai estabelecer que a música é um tipo de arte totalmente pura, porque a música ela não busca reproduzir as vontades, ou seja, o mundo das vontades. A música ela é algo totalmente distinto. Mas também as artes visuais e a contemplação estética em si é o motivo de alívio que Schopenhauer vai estabelecer. Por quê? É isso que eu quero que vocês entendam, que no mundo onde as coisas não fazem sentido, a arte tem o sentido que damos a ela, e isso é um alívio à existência humana. Eu sei que Schopenhauer não é um pensador muito fácil de se entender, então qualquer dúvida, entre em contato, mas que se vocês conseguiram compreender pelo menos essa ideia, eu já vou ficar muito feliz e vamos fazer alguns exercícios agora para firmar bem o que a gente estudou na aula de hoje. Exercício 1, vamos lá então, pessoal, vamos ver. O conceito representação na filosofia de Schopenhauer significa a forma que o homem se espelha no mundo. Vejo aquilo que quero ver, ouço aquilo que quero ouvir. Bom, pessoal, a apesar de querer nos trazer uma dúvida logo no início, se a gente prestar atenção, dá para perceber que ela é falsa, porque apesar de Schopenhauer estabelecer, semelhantemente como Kant fez,
os limites da razão quando está falando da representação, ou seja, a representação tendo aquela ideia dos sentidos e da razão, do pensamento, ele não vai estabelecer que você vai ter esses limites pela aquilo que você quer ver, mas é aquilo que você definitivamente vai estar sentindo, porque a gente está falando da questão física, dos sentidos e do intelecto. Então, essa A está errada. Vamos ver a B. A forma que o homem se relaciona com o mundo utilizando-se de valores e moral. Bom, a B também está errada, já de início a gente consegue perceber, porque a B é uma alternativa totalmente fora de perspectiva. Quando a gente está falando da representação em Schopenhauer, a gente não está falando de filosofia moral, de valores. Esses são valores e ideias analisados em outra perspectiva. Não quer dizer que Schopenhauer não tenha um pensamento sobre a moral. Na verdade, Schopenhauer tem um pensamento sobre a moral bastante interessante. É que infelizmente a gente não consegue abordar tudo aqui, mas recomendo até que pesquise assim por curiosidade, porque é bem legal. Mas não diz respeito à representação. Então a B também está errada. C. A forma que o homem é capaz de representar o mundo por intermédio de seus sentidos e intelecto. Bom, a C está de acordo com a nossa explicação, né? Aparentemente é a questão verdadeira, porque ele está falando exatamente o que a gente viu nas explicações sobre a representação ser uma questão dos sentidos, do intelecto, a forma como a gente representa o mundo. Então, aparentemente verdadeira. Vamos ver as outras duas, só para a gente ter certeza da nossa resposta. D. Essência do mundo, solução para o enigma do universo. Não, né, pessoal? Quando a gente está falando de representação, a gente não vai estar falando de essência do mundo. A gente até ouviu esse termo durante a nossa explicação, mas foi referente a outra ideia, a ideia de vontade, não é mesmo? Então, com certeza a D está errada. E, essência do mundo, coisa em si que Kant tanto problematizava. Bom, pelo mesmo motivo, a E também está fora, portanto, a resposta correta é a C. Vamos ver mais um exercício para ver se a gente conseguiu compreender tudo. O conceito vontade para Schopenhauer significa A. Querer inconsciente de todos pela preservação do outro. Olha, a até querer inconsciente está correto. Isso é de acordo com a vontade, é um querer inconsciente. Mas de todos pela preservação do outro, vocês lembram que a vontade ela é uma força que não tem sentido, ou seja, irracional, que vai para todos os lados, que está em todas as coisas e que não se preocupa necessariamente com a vida humana. Então, a vontade vai estar preocupada pela preservação do outro? Não, né, pessoal? Então a A está errada por essa razão. Vamos ver a B, querer consciente de todos pela sobrevivência. Olha, a B é quase um jogo com a A, porque ela acerta aonde a A erra e erra aonde a A acerta. Por quê? Porque não é um querer consciente a vontade, né? Ela é um querer inconsciente. Então, nisso a B já está errada. Mas a ideia de todos pela sobrevivência pode até sim estar sim associada à vontade, já que a vontade é esse ímpeto da vida que move as coisas, então faz sentido. Mas a B está errada porque fala consciente. C. Essência do mundo: amor, ódio e salvação. Bom, a ideia de essência do mundo até está correta, segundo Schopenhauer, mas a ideia de salvação é uma ideia que não compreende o conceito de vontade exatamente pelos motivos que a gente falou que a preservação do outro na questão A, na alternativa A, está errado. A ideia de amor e ódio até podem ser entendidas pela perspectiva da vontade como essas ações que nos movem, mas a ideia de salvação que a vontade traz isso não está correta, porque a vontade não está necessariamente preocupada com essas questões do sofrimento da vida humana, né? D. Essência do mundo: a coisa em si kantiana percebida imediatamente pela contemplação estética do mundo e dos objetos. Não, né, pessoal? Essa aqui, ela tenta nos enganar e se você não prestou atenção na aula, é possível que você caia nessa. Mas não por quê? Porque apesar da vontade estar sim ligado à essência do mundo, Schopenhauer coloca a contemplação estética e a arte
exatamente como que um alívio da vontade, como uma fuga, como encontrar sentido no sem sentido. Ou seja, se é um alívio, é uma fuga, não vai ser por meio da contemplação estética, por meio da arte, que a gente vai representar e perceber a vontade, né? Então ele tenta ali confundir a gente, mas a D está errada. Então, por exclusão, a gente já consegue entender que a E é a certa, mas vamos ler para ver se está tudo ok mesmo. E, essência do mundo, a coisa em si kantiana, percebida imediatamente por intermédio do meu próprio corpo. Bom, a E está verdadeira, está corretíssima, por quê? Porque a gente está voltando à ideia de vontade e representação de Schopenhauer, ou seja, são as duas faces do mesmo mundo. Então, a gente sente a vontade por intermédio do nosso próprio corpo, porque o nosso corpo está na representação. Então, ela está verdadeira, é a essência do mundo, a coisa em si kantiana, percebida imediatamente por intermédio do meu próprio corpo, assim complementando essas duas perspectivas que Schopenhauer traz sobre o nosso mundo. Resposta E. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Essa foi a aula. Qualquer dúvida, mandem no Instagram, @quenadasei. Aproveitem para seguir lá também. Essa aula e outras também estarão disponíveis no canal do YouTube Não Sou Filósofo. Muito obrigado, bons estudos, tchau, tchau.